Oi, Câncer, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês consigam me ouvir. Meu microfone tá chegando ainda, mas sucesso, né? Eu tenho algumas mensagens já específicas que eu meditei aqui na sua energia e é sobre uma força ancestral, tá? Pode ser alguém que tenha passado pro próximo plano num tempo presente, ou pode ser uma pessoa que você nem conheça da sua linhagem, tá? Porque as mensagens que eu recebi aqui, quando eu recebo mensagens, eu ouço música, tiro cartas e tal. Vem até você, querendo ou não. Meu canto é só para dizer que eu virei estrela, eu vi. Que é de uma música da Maria Bethânia, né? Que a Maria Bethânia performa, então eu não sei se vocês gostam. E eu escrevi aqui uma força ancestral pedindo atenção. Uma força ancestral chamando atenção. Então eu não sei sobre o que é, a gente vai tirar as cartas, tá? Eu vou tirar com 2 baralhos hoje, com o tarô mitológico e também com o tarô egípcio Kir. Mas o egípcio Kir eu só vou tirar algumas cartas, tá? Eu leio intuitivamente, meu nome é Gabriel, eu sou escritor, professor, tarólogo, de tudo um pouco. Vamos ver aqui. O que vai sair? O que é essa força ancestral? Será que é um aviso? Um pedido? Vamos ver. Cortar o maço. O 6 de paus. O 6 de paus é uma carta de vitória. O pajem de paus, uma vitória rápida. Será que você já conseguiu essa vitória ou se você está no rumo dessa vitória? Vamos ver. O 8 de ouros, a carta do trabalho duro. Então você trabalhou por uma coisa que você trabalhou muito, se empenhou muito. Não importa o que os outros dizem, meu ascendente é câncer, então eu sei como que é. Mas às vezes a gente trabalha tanto e às vezes a gente trabalha só por existir. Às vezes a gente existe e trabalha. É o human being, né? O ser humano, ser humano já é um trabalho. Vou até anotar isso. Ser humano já é um trabalho. Só um minutinho. No seu caso, tá? Especificamente. Então tá saiu. Vamos ver. O que é ancestral? Ou pode ser uma linha, uma geração inteira de ancestrais que estão tentando te falar alguma coisa, tá? Vamos ver. O rei de paus, ó, só tem paus. E o 8 de ouros, que é a carta do trabalho duro. Paus de novo. O rei de paus pode ser uma figura masculina, tá? Mesmo que seja uma mulher que fazia as coisas acontecerem. Uma canceriana, alguém que está alinhado com a sua linhagem, tá? O que mais aqui, por favor? O que é essa ancestral? A gente tem a Pachamama, né? Tem as vovós e as bisas e toda a linha matriarcal. Uma vez eu vi uma imagem de uma árvore em que as raízes eram todas as cabeças, os chakras das mulheres. Então, talvez alguma coisa sobre seu chakra coronário, tá? Não quer dizer que eu tô falando com uma mulher. Vocês têm que... Eu sempre falo isso em todos os vídeos. Que energia masculina e feminina tem em todos os nós. Tem em todos nós, né? O que mais aqui? O 4 de ouros. É uma carta de apego. Pode falar de inveja também, tá?
Eu não acho que o outro lado tem umas ideias kardecistas que eu discordo. Desculpa os kardecistas, porque a gente não pode eliminar nenhum tipo de credo ou religião, cada um com a sua fé, como Maria Rita já cantava. Mas eu não acho que eles estejam, essa força ancestral esteja numa posição de inveja. Ela talvez está falando sobre um apego que você tem, sobre uma coisa que você trabalha, trabalha e trabalha e parece não dar resultado, porque você quer uma velocidade de pausa, só eu pauso aqui. E pausa é uma velocidade que é extrema, né? Fogo, é combustão. Então, talvez um conselho aqui seria se acalmar. É uma força ancestral muito forte, eu tô sentindo. E tá tentando chamar a sua atenção através de sincronidades ou avisos ou te mostrando a realidade, sabe? Câncer é muito intuitivo, mas é muito emocional também. Então não importa onde você tem câncer no mapa, você tem que tomar cuidado com isso, tá? O que mais a gente tem para câncer aqui? Um conselho. Vamos pedir um conselho agora, tá? O que essa força ancestral tá tentando te falar exatamente? Vamos tentar ser mais específico aqui. O 3 de copas. Celebre você. Celebre a sua existência, o seu ser humano. Você não tem que provar nada para ninguém. E parece que tem uma coisa que a Marisa Monte fala muito, que é quando eu faço uma coisa, se ela já está realizada, ela já é bem sucedida, ao meu ver. E o ser humano é individual por um motivo. Talvez quando a gente morre a gente volte para a fonte, mas eu não vejo sentido da fonte absorver a de individualidade. Então eu acho que a individualidade é importante e eu acho que ela se mantém no pós-vida. Eu acho que é isso que o seu ancestral, a sua ancestral está tentando te falar, que é seja você, dê risada com as suas próprias piadas internas. Eu tenho várias piadas internas comigo mesmo. E eu, né, sou bem esquizo. É o esquizo tarô que a gente tá falando aqui. Mas eu acho que esse 3 de copas, ele vem aqui para mostrar que você tem que celebrar. Tá ligado aqui, ó. Esse 8 de ouros. Tá vendo como ele tá trabalhando tanto, tanto, tanto? E é depois de um momento de caída, porque ele foge de um reino para ir para outro, para construir outra coisa. Então a gente talvez esteja falando de uma reconstrução. E eu tô ouvindo reconstrução do ego. Então, ideias fixas que você tenha tanto no 5D, que é o espiritual, quanto no 3D, elas estão se morfando e você está se dando conta de que você dá importância ou deu importância a coisas que nem faz sentido mais. Virei estrela, eu vi. Então você tem que confiar mais nas suas forças ancestrais, tá? Clarice aqui, uma força ancestral. Mudei um pouco o ângulo. Espero que vocês estejam me ouvindo. Acho que sim, né? Eu fiz uns testes. Mas enfim. Esse cabelo não tá mais batutinha hoje, né? Já tá mais baixinho. Eu vou deixar crescer pra ver como é que fica. Mas enfim, deixa eu tirar uma carta do tarô egípcio aqui. Eu gosto dos egípcios. Olha aqui, a carta da magnificência. É uma carta de abundância que fala de resultado de trabalho também. E resultado de trabalho não é exatamente sempre ser dinheiro, tá, gente? A gente tem recursos que são muito mais valiosos do que dinheiro.
Claro que dinheiro traz uma confortabilidade, traz um certo conforto, mas eu acho que a gente tem que começar a voltar para o nosso instinto tribal e saber que é bom pedir ajuda. Peça ajuda se você precisa. Você está num ciclo que você não consegue terminar. E eu digo isso por experiências próprias, tá? Porque às vezes a gente precisa de um Rivotril, de um Frontal, de uma taça de vinho. E tudo bem querer escapar da realidade, porque a realidade às vezes é muito ruim. Mas eu acho que tá falando aqui pra você que o seu trabalho não é inútil. E não foi não visto. Só porque alguém não tá celebrando isso, você tem que celebrar com esse com esse 3 de copas que saiu aqui. Tá? Tirar mais uma do cartão, ó. Estou embriagado. Do tarô egípcio aqui. Mais uma carta que fala de trabalho, ó. O lavrador. Tá vendo que é alguém que lida com gado. Você pode ter ancestrais relacionados ao interior, a ter tido fazendas ou terras. Muita gente no Brasil é assim. Talvez você queira o seu pedacinho de terra, eu tô pensando. Mas você tem que entender que todo pedacinho de terra é a sua terra. Eu tinha um dilema muito forte entre ficar no interior ou na cidade grande. Porque eu vejo prazer nas duas e eu vejo desgosto nas duas possibilidades. Então, a gente, infelizmente, se a gente está desequilibrado, de alguma maneira, seja emocional, seja financeira, seja de carência, a gente sempre busca uma fuga. E talvez essa força ancestral tá falando para você, não fuja de si mesmo. Encare seus próprios demônios, que não existem, mas são os nossos demônios que a gente cria. E é isso. Vou tirar mais uma do Tarot-Kir, tá? Que ele tá ressoando bastante. Eu amo essa carta. É a iniciação. Você é essa pessoa aqui e atrás de você tem a deusa. Né? A gente reza pra Deus, uma figura patriarcal, mas a gente tem que lembrar que existem as deusas, né? Tem Hecate, tem Lilith, tem várias deusas e entidades, e as pombagiras. E você tá passando por um momento de iniciação. E como Câncer é Vênus, né? Câncer pode sentir muito essa iniciação como ser uma coisa muito forte através de lidar. Você tem uma mediunidade muito forte. Se você não tivesse, você não estava aqui. Eu ainda estou achando o meu coletivo e estou esperando o meu coletivo me achar. Mas eu não faço vídeo no YouTube para ficar rico. Eu não faço nada na vida para ficar rico. E talvez isso seja uma mensagem para você, tá? Porque as pessoas eu tô com muita mensagem aqui, tá, gente? Às vezes as pessoas falam, eram as épocas de vacas magras, ou eram as épocas de vacas gordas, e às vezes a gente pode fixar numa ideia de que, se eu fizer isso, as vacas gordas vão voltar. E se a gente pensar, a vaca gorda é a gente. Não tô te chamando de gorda. Tá me chamando de gorda? Nem aquele meme do Big Brother, da Helenice. Então, isso pode falar de uma autodefesa, ó, esse meme me veio na cabeça. Pode falar de uma autodefesa, de você achar... A minha mãe era de câncer e ela tinha muita paranoia. E ela não bebia, ela fumava cigarro, assim, mas 5 cigarros por dia. Mas ela não se alterava, assim. Mas ela tinha uma paranoia muito grande.
E eu andei com uma experiência do tipo assim, de ganhar coisas e a vida melhorar. Quanto mais a vida melhora, mais medo você tem de perder o que melhorou, de que está por vir, né? Então, deixa eu pegar o tarô mitológico. Eu quero ver um arquétipo. Que medo é esse? A carta da força, uma carta de leão. É o medo de não ter a disposição ou a coragem o suficiente para enfrentar o que vem. E eu tô ouvindo aqui para muitos que é a velhice que vem, a mudança de trabalho que vem, o desapego que vem, porque saiu aquele 4 de ouros que fala do apego. E tá focando muito nesse ser humano. Ser humano já é um trabalho. Eu ia escrever isso de novo e eu já vi que eu já escrevi isso. Vai ser o título da leitura. Então, no seu caso, ser humano já é um trabalho. Às vezes a gente pensa assim, eu tenho que deixar um legado no mundo. Eu tenho que deixar alguma coisa tangível para que as pessoas lembrem-se de mim. E é aquele medo de que quando você morre a CPU desliga e tudo vai para a escuridão. Mas aqueles que são sortudos, que têm fé, e eu não tô falando daquela fé cega, de promessas de pedacinho no céu, sem julgar a religião dos outros, mas já julgando. E eu falei isso numa leitura esses dias. Deus, ou a fonte, ou o Espírito não tá contando as suas boas ações ou más ações. Quem tem que saber disso é você. E quem tem que se sentir bem na sua própria pele é você. Então, sinta-se pleno em quem você é. Tem uma coisa que eu falava com o meu melhor amigo, já se foi, infelizmente, mas felizmente para ele, porque agora ele deve estar se divertindo lá no pós-vida, que era o flip-flop. Tudo bem não se sentir bem a todo momento. Tudo bem. Encare isso como a escola que é o planeta Terra, né? Eu vou tirar mais uma do Kier, tá? Pra gente fechar a leitura. Porque o seu trabalho aqui tá sendo feito. Confie nisso. Ó. A carta da evolução. Você tá evoluindo. Não veio nenhuma carta negativa aqui no seu jogo. Você tá evoluindo com essa força ancestral. Acredite. Essa força ancestral. E não é só uma pessoa, não é só um espírito, não é só um guia. Câncer é muito mediúnico, eu quero dizer, xamanista, tribal. É do amor, do afeto, o que é um empecilho às vezes, mas você trabalhou muito em alguma coisa, seja uma coisa familiar, seja um relacionamento, seja em um trabalho, e saiba que quem que tem que aprovar isso é você. Você tem que se aprovar. Aprove-se. Vou até escrever isso. Aprove-se. A validação vem de você, vem de dentro, vem da sua criança interior, do seu presente interior e do seu eu superior. Essa é a trindade. E tudo que vem em três é bom, né? Às vezes não. Gente, eu tô disponibilizando o meu livro que eu
Desculpa, acho que agora a nossa leitura acabou. Vou tirar só uma carta para encerrar o jogo carro. Energia de vocês, o câncer. Câncer. O câncer não, né? Mas câncer. Câncer, a doença pode ser relevante para alguém. Teve câncer, ou morreu de câncer, ou um ancestral que morreu de câncer. Pode ser relevante a vocês, tá? Porque eu falei o de câncer. E tudo que acontece numa leitura faz parte de uma leitura. Mas a carta do carro é uma carta de sucesso rápido e de movimento rápido. Então é a carta de vocês e é um arcano maior. E o que eu tava falando antes é que eu lancei um livro muito bem legal, da hora. E eu tô disponibilizando o PDF dele com a capa. Foi feita... Parece um dorama, mas não é. É pra adulto. Tem até o aviso que é pra adulto. Então se vocês quiserem curtir uma leitura, se desligar um pouco das telas, tá disponível aí. Só tô disponibilizando para quem sabe do meu canal do YouTube, porque por enquanto só vai ser de graça para quem perder tempo comigo. Gaste um tempo comigo. Que música é essa, né? Mas tá bom, gente. Obrigado, viu? E um beijão. Eu acho que eu te amo. Mua.